Seja muito bem-vindo no meu canal, o Pod Talento, o canal que reconhece o seu verdadeiro talento. E hoje, graças a Deus, saiu essa entrevista que está assim, desde o mês passado na pauta para recebê-la. A gente não conseguiu agenda, mas hoje foi. Eu estou recebendo hoje aqui a doutora Priscila Amorim. Ela tem um sobrenome, gente, que eu não consegui pronunciar. Então vai ficar Priscila Amorim, paulistana, advogada e palestrante. É uma honra recebê-la aqui hoje no nosso Pod Talento. Ela é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB aqui de Santo Amaro, em São Paulo. Ela dedicou-se à administração pública na Câmara dos Vereadores em São Paulo e hoje ela advoga nas áreas civil, empresarial e administra o seu escritório em diversas áreas de direito. É um prazer estar te recebendo aqui, doutora. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Convite esse feito através de uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Alessandra, e a gente vai entrar com a Alessandra aqui daqui a pouquinho. Muito obrigada. O Pod Talento, ele nasceu tem pouquíssimo tempo, não tem nem um mês, e ele nasceu para trazer voz a quem tem um legado para deixar nessa terra. E eu dei uma lida ali na sua história, gostei bastante, o seu currículo é amplo, parabéns pelo seu currículo, e eu quero que você fique à vontade, sinta-se literalmente em casa, aproveite que é todo seu, o palco é seu, se apresente. Eu sempre falo aqui no Pod Talento que a gente não sabe quem vai assistir e quando vai assistir, mas uma certeza eu tenho, que quando a pessoa for assistir e quem for assistir vai transformar a vida dela, ele vai dar um insight para ela mudar de área, para ela fazer aquilo que ela ama, que ela tem paixão. E hoje a gente vai falar sobre mulheres, vai falar sobre leis, direito, obrigações, mas também vamos falar sobre você. Vamos falar sobre a sua vida, sua trajetória profissional, sua trajetória pessoal, seus traumas, seus encontros e desencontros com você mesma. Seja bem-vinda e muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, Andréia. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Obrigada, sou eu. Olha, a gente vai começar com umas perguntinhas bem básicas, assim, e simples. Quer dizer, simples pra mim que tô perguntando, né? Porque pra quem tá respondendo não é tão simples. O Pod Talento, ele gosta muito de saber a trajetória profissional da pessoa. Por quê? Porque eu conto, ele tem muito a ver com a minha vida. Porque a vida, eu sempre tive um desejo de ser comunicadora e não consegui no período que eu queria. E aí dancei um pouquinho entre carreiras até onde eu me encontrei. Então, todas nós temos uma história profissional até encontrar o seu verdadeiro talento, a sua missão, né? O seu propósito. E aí eu quero saber, a doutora sempre foi doutora, sempre quis ser doutora? Qual que é o seu talento? Conta aí a sua trajetória profissional para nós. Na verdade, quem descobriu o meu talento com 5 anos de idade foi minha mãe. Uau! Ela que percebeu que eu gostava de direito. Estava assistindo um programa de TV com ela, na época era O Povo na TV, com o deputado Roberto Jefferson, e ele recebeu um jurista no palco e eu fiquei encantada. E fiquei falando, mamãe, eu quero ser juíza. Eu nem sabia o que era ser juíza, mas eu achei assim, fiquei maravilhada. E foi ela que descobriu esse talento. E também no primeiro ano, quando eu comecei a aprender a ler e escrever, eu já gostava muito de ler. E eu amava livros, achava muito bonito os livros, tudo. E minha mãe sempre incentivando. E ela já falava, ela vai ser advogada. Depois, na época do colégio, também no segundo grau, eu comecei a participar da parte de redações, Olimpíadas de Redações. E minhas redações, minha mãe dizia que pareciam contos. Então, eu já estava predestinada à advocacia. Que legal. E como que foi isso? Você teve 100% de apoio familiar. E aí, eles te apoiaram e te incentivaram. E você aceitou no primeiro momento esse talento? Você falou assim, tá bom, é esse que eu quero? Em nenhum momento você teve aquela rebelião dentro? Não, peraí, eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Não cheguei a pensar. Eu tenho um tio que é dentista, o irmão do meu pai. E na época ele voltava da faculdade, de fazer faculdade no interior, vinha nos visitar em São Paulo, e eu vi ele todo de branco, tudo, eu falava assim, nossa, deve ser muito gostoso, né, se dedicar a tudo isso. E aí meu tio veio e eu fiz um curso, antes de iniciar na faculdade, eu fiz um curso técnico de prótese dentária, fiz 2 anos de odontologia, aí depois que eu fui fazer o direito. Ah, então você fugiu do seu talento um pouquinho. Fugi um pouquinho, acho que isso acontece com muitas pessoas. Mas aí você acredita que você fugiu porque você tinha
tanta, não é facilidade a palavra mais correta, mas você tinha tanto apoio que você criou dúvida daquele apoio, ou porque era aquela questão da juventude mesmo, de precisar saber os dois lados? Eu acredito que foi a questão da juventude mesmo, que nós temos muita dúvida, né? Quando nós somos jovens, adolescentes, inclusive até hoje nós temos ainda algumas dúvidas. Concordo, eu também tenho. Então, na época foi isso, e foi por influência e admiração pelo tio. Tá. E vi ele chegando, tudo, ele comentando do curso, com alegria, com entusiasmo. Isso é muito importante também. É verdade. E aí, para ser hoje uma doutora, para cuidar, tá à frente aí desse mundo que você está hoje, que a senhora está hoje, precisou de muitos estudos, né? Precisou, muita dedicação. E dentro dessa sua jornada aí, existiu algum momento que foi traumático, assim, de você pensar em desistir? Tiveram alguns momentos que foram traumáticos. Por exemplo, o exame de ordem é muito difícil você conseguir passar, você tem que estudar demais, você tem que abrir mão de horas com a sua família, horas de prazer, de você passear, de você viajar. Então, eu me lembro... Hoje, você me perguntando de um domingo que eu tinha combinado com minha mãe de almoçar com ela. E eu falei para ela, olha, eu tô indo almoçar, eu só vou estudar agora na segunda fase da ordem, que a gente tem que fazer como se fosse uma redação, né? E são as petições que você tem que fazer, ali as contestações, todos os recursos. E eu fiquei estudando muito, e quando eu fui abrir a janela do quarto que eu estava estudando, já eram 18 horas. Eu já tinha passado o almoço, já tinha passado o café da tarde, já estava quase na hora do jantar. Então você não percebe nem a hora passar quando você estuda demais. E assim é o direito, é você abrir mão, e também você tem que ter paixão pelo que você faz. É isso que faz toda a diferença. Por mais que eu estivesse ali estudando, foi tão bom, foi tão prazeroso, que eu perdi a noção do horário. E você tem que ter o prazer no processo. Sim. Inclusive, essa dica que eu dou pro tão temido exame de ordem. Você tem que ter prazer no processo e paixão pelo que você faz. Eu falo sobre talento e eu falo que a gente precisa colocar toda a força e utilizar ele na potência máxima, que aí você consegue fazer a diferença, né? Exatamente. Se você não colocar toda a força, você acaba não indo. Sim, exatamente. Para o seu destino. Sim. E dentro dessa jornada, o Pod Talento é para incentivar pessoas, para ver que existem histórias reais de Sim. mulheres, homens também, mas o foco maior é mulheres que passaram por adversidades, que passaram pelo medo, mas elas ultrapassaram aquela porta ali, aquela barreira, né? E hoje, uma mulher que estiver te assistindo e ela tá ali na barreira, ela tá no desafio dela, conta um pouquinho desse início de carreira. Eu tive os meus, eu acho que quase todos os episódios aqui eu já conto, eu acho que quem já assistiu do primeiro episódio, a gente tá com 30 episódios, já sabe todas as minhas barreiras. Quais que foram os principais desafios que essa carreira te trouxe? Andréia, eu vou começar assim. Antes de me formar advogada, vou voltar um pouquinho no tempo, eu estava me formando ainda e eu fui procurar o primeiro emprego, a primeira oportunidade. E eu fui para a empresa, eu lembro até hoje que a Telesp tinha sido privatizada e estavam contratando pessoas na área de atendimento sem experiência. Eu lembro que era na época do jornal, não tinha ainda a parte de informática, né? Estava bem iniciando. E aí eu vi esse anúncio no jornal e fui lá atrás da minha primeira oportunidade. Entrei nessa empresa, comecei com a área de vendas, na área comercial, tive êxito na área comercial, aí fui crescendo de cargo dentro da empresa e comecei a supervisionar uma equipe de vendas e de cobrança. E foi ali que eu percebi que era o meu talento natural, porque o advogado, ele tem que fazer isso, ele precisa ser um bom vendedor também, não adianta você só ter um conhecimento técnico, você vai precisar vender o seu trabalho o tempo todo, e nós estamos vivendo isso, né? Nós estávamos conversando sobre internet, sobre você se vender, você falar do seu trabalho. Se utilizar as ferramentas da forma correta, exatamente. Né? Então, já começou ali.
E eu gostei muito, eu amei o que eu estava fazendo daquele momento, e fazer a parte de gestão de equipe também, essa parte de humanos, a parte totalmente humanas, você ter aquele dia a dia, os desafios do dia a dia. Mas tem uma história que eu quero destacar. Eu gerenciei um dos maiores empresas de cemitérios aqui de São Paulo, um grupo, e imagina você vender jazigo. Ai, meu Deus! E você ter que incentivar a sua equipe todos os dias, porque era um escritório e do lado era funerária. Você incentivar todos os seus funcionários a trabalhar, a ter sonhos, a bater metas, porque vendas é motivação total e cobrança também não deixa de ser. E você incentivar a sua equipe para bater meta e do lado você está lidando com a morte o tempo todo, que é um assunto que ninguém quer lembrar. Então, eu tive que usar minha criatividade ali, tive que fazer a parte todinha de motivacional, de acordo com meus contos nas redações. Então, sempre a minha trajetória profissional já se iniciou ali desde os 5 anos de idade, que minha mãe já percebeu que eu tinha talento para isso, que eu gostava, e que já gostava de escrever, já gostava de falar, já gostava também de ouvir. Prestava muita atenção nos programas, tudo. E você leva isso, não adianta. Você começa quando criança e você depois leva isso até para sua vida adulta. Depois que eu fui iniciar como advogada, depois de formada, aí foram outros desafios. O desafio maior foi na área de família, na civil criminal, quando tem as agressões contra a mulher, contra a criança, o adolescente. Então, nessa fase, não basta só você ter o seu conhecimento técnico. Eu sou cristã e eu tive que aprender também com eles na dor a reconhecer o recomeço. O recomeço, você acreditar no recomeço é uma dádiva, ainda mais para superar traumas. Nossa, é verdade, você tocou num assunto muito importante. Quando nós temos uma fé, é difícil olhar para o mundo com outros olhos, né? Porque a gente se limita dentro daquela fé, né? Sim. Dentro daquela crença, vamos colocar assim, na verdade acho que é crença a palavra certa. E aí você teve que sair dessa crença. Exatamente, sair da crença, sair do técnico também, porque todo profissional hoje você tem também o lado humano, para você poder tratar bem os seus clientes, você também tem que se colocar no lugar da pessoa, vivenciar essa situação, tem que ter um equilíbrio emocional também muito grande como advogado. Então, nós enfrentamos, o dia a dia nosso é difícil. Então, para aquela pessoa que quer ser advogada, mas está passando por algumas dificuldades, então, fala o que para ela? Fica calminha aí, que você... ter controle emocional. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tem que acreditar que vai dar certo no final, e dá certo, viu? Dá sempre no final dá certo. Pelo sim, pelo não vai dar certo. Sim. Não, tudo bem, vai gente, foi uma brincadeirinha, mas tem que ter fé. Doutora, a gente vai entrar aqui, vamos colocar como um segundo bloco, falar de um assunto que para mim é de extrema importância por ser mulher, e era pra gente ter gravado isso no mês de agosto, né, mas não tem problema, porque o importante é levar o conhecimento, é levar essa informação para quem estiver assistindo. Hoje nós vamos falar do Agosto Lilás, que foi uma campanha lançada agora no ano 23, né, no ano que nós estamos. E eu queria que a senhora falasse, explicasse melhor do que se trata essa campanha. A campanha começou no Congresso Nacional, eles discutiram, foram várias pautas e rodas também, discussões, audiências públicas que aconteceram. Eles também convidaram a Procuradoria e a bancada também da Defesa da Mulher. Então, essas duas casas se uniram no Congresso, né, Senado e os deputados também, e fizeram esse Agosto Lilás, que não é apenas uma cor, é sim uma conscientização sobre tudo que a mulher vem sofrendo, de abusos, né, de violência contra a mulher, e também para incentivar as denúncias. Que hoje ainda as pessoas fingem que não está acontecendo com seu vizinho, finge que não está vendo isso acontecendo na rua, e nós vivenciamos isso dia a dia, e tem que educar, a gente tem que ter políticas públicas, e foi muito bem-vindo esse Agosto Lilás. A senhora tocou no assunto de extrema importância, porque incentivar a denúncia, nós somos criados, tem um ditado popular, né? Sim. Você já sabe qual que é o ditado, né? E
que a gente não pode se intrometer num relacionamento. Essas denúncias, elas são incentivadas para fazer aonde e como? Essas denúncias são incentivadas para você poder fazer. Tem os canais próprios, né, que eles estão colocando agora para denúncia para defesa da mulher. Para defesa da mulher. E são os canais próprios para poder fazer essas denúncias. Tá, essas denúncias, só pra gente clarear a pessoa, em qual casos a senhora fala assim, ó, você precisa denunciar? A denúncia ela é anônima, a gente já sabe disso, que qualquer denúncia ela é anônima, mas existe aquele medo, né, vou me intrometer, existe também aquele preconceito. Ah, eu denuncio hoje, amanhã eles fazem as pazes, estão igual dois passarinhos aí se beijando e eu que fico como a boba. Infelizmente nós temos essa cultura ainda, a gente tem medo de denunciar mesmo. Mas em qual caso que a senhora hoje, como advogada, fala assim, olha, vai e denuncia, não permita que a sua vizinha, que às vezes até a própria mãe ou a própria filha sofra esse abuso dentro de casa? Nós tivemos um caso clássico esses dias na mídia de uma jovem de 22 anos na região de Santo Amaro, que escutaram gritos dela no apartamento. Ela estava com uma companheira de quarto, né, e de apartamento, e escutaram, inclusive, todos os barulhos de pedido de socorro, e o zelador, nesse caso, ou o síndico, tem que ser comunicado imediatamente. E, na dúvida, liga no 90. Pede uma viatura para poder investigar o que está acontecendo, verificar até o local e verificar o que está acontecendo naquele apartamento. E não foi chamado. Então, o zelador e o síndico também foram omissos nesse caso, e os vizinhos também. E hoje em dia eles respondem também pela omissão. Um outro assunto importante, eu ia fazer uma outra pergunta, mas você tocou num ponto que síndico, subsíndico e zelador. Dentro da lei, né, como que a senhora... O que está escrito na lei que eles são hoje... a gente pode falar obrigados? São obrigados. A gente pode falar Sim, isso? São obrigados a dar esse apoio. Exatamente. Porque é igual você comentou no começo. As pessoas, nós fomos criados para... entre briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Mas hoje eles respondem sim pelo crime de omissão. Tá. Uma pergunta, e essa pergunta ela é muito mais minha, porque eu moro em apartamento, então pode imaginar as coisas que eu escuto. E, cara, eu escuto, né, os vizinhos discutindo. Eu chamo o síndico, ele se omite. Já aconteceu isso, tá? Ele, dona André, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu falei assim, como não? Você não viu a lei? Você pode sim, você deve. Não, a senhora... E aí, a obrigação, o que ele me fez? A senhora liga para o 190, a senhora vai até a portaria para dar o flagrante e a senhora deixa o portão aberto. Aí eu liguei no 90, a polícia falou assim, alguém tem que estar aí. Aí eu falei pro síndico, você pode descer para abrir para a polícia? Ele falou, não, eu não posso. Aí eu falei, por que não? Ele falou assim, não, porque a senhora que chamou, a senhora que tem que abrir a portaria, que a senhora tem que ser responsável para o policial entrar e fazer isso. E ali eu falei assim, mas tá, e se amanhã esse vizinho quiser alguma coisa contra a minha pessoa, não seria o síndico, uma obrigação do síndico ir lá? Porque qual que seria a minha pergunta, né? Te contei o contexto. Amanhã o vizinho pode entrar em alguma ação contra a minha pessoa porque eu fui lá e chamei a polícia porque eu ouvi aquele escândalo na residência deles? O que ele pode fazer, sim, te acusar de denunciação caluniosa. Só que não foi o que aconteceu, não é a verdade dos fatos, porque ali vai ter um inquérito policial e eles vão investigar o que foi que aconteceu. A partir do momento que você denuncia e já vai dar andamento. Hoje nós temos essas leis para proteger as mulheres exatamente por isso, para não ter mais essa omissão. Nós realmente fomos acostumados a não deixe eles resolverem, e não é assim. E o síndico, voltando à sua pergunta, o síndico e o zelador, eles têm responsabilidade sim, porque eles estão ali trabalhando. O síndico, ele não tá, ele está no prédio para poder zelar também por toda a segurança que tem ali dos condôminos. Então, ele é responsável. Ele teria que, não, você perguntando, ele teria que abrir o portão, sim. E porque um morador, aí é uma visão muito minha, aí eu peço a sua opinião como advogada. O morador, ele, tudo bem, ele tá auxiliando, ele tá ajudando, ele tá fazendo o papel dele, mas dentro da sociedade, ele se coloca mais em risco do que o síndico.
Sim, eu acredito que em questão de obrigação e de cuidado, o síndico deveria ir à frente do morador, né? Eu mesma fiquei com um pouquinho de receio, mas eu fiz, enfim, porque a gente tem essa coisa na veia, né? E falando assim do nosso mês lilás, assim, a gente tem uma cor, tem um símbolo. O que significa isso? Tem um significado? Quando a mulher olha assim, ela já consegue entender o que é o agosto lilás? A senhora consegue destrinchar pra gente? Hoje o agosto... tá muito recente ainda, né? Sobre o agosto lilás, que foi esse ano, 2023. É o primeiro ano, né? O primeiro ano. Mas eu acredito, assim, que a cor já chama atenção pra conscientização, realmente, da violência contra a mulher. Hoje nós temos também... Todo esse tempo que nós falamos de Lei Maria da Penha, são 17 anos, né, de Lei Maria da Penha, e esse agosto lilás veio exatamente para isso, para poder chamar atenção e para a gente deixar de ser omisso. Para fortalecer, né? Para fortalecer, exatamente. E tem uns canais muito importantes, né, os canais de denúncia, e hoje tem muito grupos de mulheres que se apoiam, que se ajudam, né? Sim. E a gente precisa deixar realmente de ser omissa e ficar com esse medo, né? Eu não tenho muito não, mas tenho só um pouquinho. E, doutora, dentro das nossas leis, a senhora como advogada, o que a senhora pode falar sobre algumas leis aqui? Aí eu vou falar todas e aí a senhora vai vendo uma por uma, tá? A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a lei aí da Carolina Dickmann, que foi muito divulgada nas mídias, né? Por isso que ela conseguiu essa lei. A gente tem a Lei Joana Maranhão, de 2012. Aí a gente vem aí com a Lei do Minuto Seguinte. Eu te confesso que eu não sabia dessa lei, que ela é de 2016. E a Lei do Feminicídio, que é de 2015, que infelizmente a gente tá vendo isso direto, né? É uma coisa que dói o coração mesmo de ver o feminicídio como que tá acontecendo hoje. O que a senhora, como advogada, pode falar de cada uma dessas leis? Então, hoje a Lei Maria da Penha está completando esse ano, né, 17 anos de Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, na verdade, foram 23 anos que ela foi abusada, né, pelo marido, psicologicamente, fisicamente. Foram vários traumas que eu acredito que ela carrega até hoje, por mais que, devido à coragem dela, a gente tenha hoje uma das principais leis, né, no nosso país. E o que ela fez? No momento que ela sofreram os abusos, né, na época antes da Lei da Maria da Penha, se aplicava a Lei 9.099, que era de juizado especial. Olha que absurdo, não tinha nenhuma lei de proteção para a mulher. Então precisou acontecer o que aconteceu com ela, e ela ainda sofreu uma injustiça, ela teve que procurar a Corte Internacional para poder reconhecer esse direito e aí se tornar a Lei da Maria da Penha. Então, nós estamos caminhando há 17 anos e ainda vemos muito o crime de feminicídio. A impressão que eu tenho é que por causa da velocidade também que a gente tem dos meios de comunicação, agora tá muito claro o que está acontecendo com as mulheres, né? Porque antigamente a gente não ficava sabendo, não era tão divulgado. A própria mulher tinha vergonha do que ela estava passando, medo, né? Exatamente. E ainda, Andréia, nós temos muita dificuldade, porque por mais que a mulher denuncie, um assunto que eu vou comentar aqui, por mais que ela comente, que ela denuncie, que um vizinho fique sabendo, ela ainda não tem apoio. A mulher ainda, as que abriram mão para poder cuidar da família, que a gente tem ainda, nós estamos em 2023, mas nós temos mulheres que, dependendo do período, tem que ficar cuidando de um bebezinho, separar por 2 anos toda a parte profissional dela e se programar. Tanto é que a gente está vendo até as mulheres hoje em dia, para poder ter filho, elas pensam muito, tem que ser muito bem programado por causa da vida profissional. Então nós estamos vendo tudo isso. Mesmo a mulher sendo empreendedora, a mulher sendo independente, tendo uma vida profissional, ela tem que separar pelo menos 1 ano aí para aumentar, para cuidar do bebê. E esse 1 ano é imprescindível ela ter o apoio da família e do marido, e muitas vezes ela não tem. Ela sofre abusos, ela apanha dentro de casa, e aí ela vai recorrer para quem? Imagina numa fase dessas, eu não tenho filhos, mas eu acompanho no meu escritório as mulheres que estão extremamente fragilizadas nesse momento. E elas não têm esse apoio.
Então, nós precisamos de políticas públicas para poder apoiar essas mulheres. Para onde essas mulheres vão? Tem abrigo para todas essas mulheres? Tem projetos para colocar todas essas mulheres, inserirem depois no mercado de trabalho, ficarem afastadas? Então, são vários assuntos. Voltando à lei agora, vou falar também da Lei Carolina Dickmann, que é um marco importante, histórico para nós no Brasil. A Carolina Dickmann vazou as fotos dela na internet, e aí depois disso se criou a primeira lei cibernética no Brasil. E foi muito importante, e foi um caso de repercussão internacional até mesmo, né? Por ser artista, tudo. E para você ver, precisa acontecer isso para poder tomar uma atitude. Ainda bem que ela não teve vergonha de falar do que aconteceu, enfrentou tudo, teve apoio da mídia, e nós conseguimos essa lei importante. Tem também a Lei Joana Maranhão, que a gente não pode deixar de falar. Que a Lei Joana Maranhão, desde quando você sofreu abuso, quando era criança, quando você era adolescente, ela começa, o prazo prescricional dela só se inicia quando você faz 18 anos. Então, todo esse tempo, quantas pessoas ficaram caladas porque tinha prescrito o crime? Foi muito importante. A lei também, nós temos também a lei do minuto seguinte, que a gente lembra a gente até associa com a pílula do dia seguinte, na verdade, é a primeira coisa que você associa. E foi também surgiu do inquérito policial da pessoa cidadã, né, para poder auxiliar, e no SUS, no atendimento público. Então, essa pessoa sofreu abuso, foi estuprada. Então, você pode até associar mesmo a lei do minuto seguinte com a pílula do dia seguinte, que é tão importante. Outra lei muito importante também foi a do feminicídio, que hoje ela é equiparada a crimes hediondos. Então, nós temos aí a pena muito, muito mais severa para esses crimes, né? São mais de 10 anos. E hoje nós podemos dizer que se faz justiça a partir da lei do feminicídio, que antes nós não tínhamos. Se você for voltar de novo na lei da Maria da Penha, que está fazendo 17 anos, antes era o quê? Juizado especial. Sim. Então, olha a evolução. Quando a senhora fala assim, se faz justiça, o que vale lembrar é que só se faz justiça se você a busca também, né? Exatamente. Porque e a gente volta no ditado popular, né? Que nós fomos educados de que não se intromete a vida dos vizinhos, mas a gente também não busca, e a vergonha, não querer se abrir, né, o medo do que vão falar, e aí você acaba não buscando a justiça. E se você não fizer ali um boletim de ocorrência, não tem como saber o que está sofrendo no seu bairro, na sua cidade, e nem tem como os políticos programarem para fazer programas para mulheres, a favor delas, né? Se Exatamente. A gente não tiver um número ali de reclamações. E vamos falar um pouquinho, vamos voltar, vamos deixar esse lado assim mais triste, porém importante, né? Falar de mulher é legal, é gostoso, falar de leis, de apoio é muito bom, mas infelizmente chega a ser triste porque assim, a gente tem que colocar alguém para cuidar das nossas mulheres, que Deus fez uma coisa tão linda, né? A gente veio para a Terra para trazer vidas, e a gente está sendo tirado aqui de uma forma violenta, de uma forma injusta, errônea. As pessoas estão perdendo o respeito pela mulher, aquela que dá o alimento para o teu filho, é o mesmo pai, o mesmo homem que a mulher deu um filho para ele, deu uma vida para ele tira a vida dela. Então, assim, é uma coisa importante de se falar, mas é uma coisa triste, né? Sim. Saber que a política está se movimentando para defender mulheres, sendo que a política poderia estar se movimentando para crescer o país, para trazer leis, para formar mais pessoas, mas ela está só ali cuidando de quem está sendo injustiçada, mal cuidada, que era para os homens cuidar da mulher com muito amor. À luz da Bíblia, Deus fala que é para o homem cuidar da mulher, né? E infelizmente isso não está acontecendo, como ele cuidaria da igreja. E aí hoje, a senhora é uma advogada importante, o que você faz hoje para ajudar pessoas fora do seu ambiente de trabalho, fora da sua, vamos colocar assim, sua obrigação ali de advogada, né? Porque tem as normativas de advogada. O que você faz hoje para ajudar as mulheres? Fala um pouquinho sobre você, onde as mulheres podem te encontrar. Então, hoje eu faço um trabalho, eu sou presidente de uma comissão, também não só defendendo as mulheres, mas defendendo o meio ambiente, que também é um tema muito importante. Maravilhoso. E eu trabalho nessa comissão, é um trabalho filantrópico.
Na pandemia, nós trabalhamos muito. A OAB de Santo Amaro são 12 mil inscritos. Até esses dias estavam 2 mil inscritos. Nessa última fase da OAB, com certeza temos mais. E eu fiz várias palestras, eu dei cursos para poder ajudar essas pessoas a conscientização, não somente advogados que nos assistem até pelo canal do YouTube, mas a população em geral. É uma questão de educação, tanto na questão da denúncia que nós falamos hoje, Augusto Lilás, a denúncia dos crimes contra as mulheres, mas no meio ambiente também a gente precisa disso, precisa ter uma conscientização da população. Então eu fiz esse trabalho com várias palestras e cursos, são todos gratuitos, e a gente está buscando um país mais justo, algo que a gente também tenha um meio ambiente agradável, que todo mundo possa viver com saúde e com qualidade, que nós não estamos tendo, nós estamos vendo as mudanças climáticas que estão acontecendo hoje em dia, e tudo isso é resultado do quê? Educação. Então, nada melhor do que você doar um pouquinho do seu conhecimento através desses cursos e palestras, e tem vários gravados aí no YouTube, no canal da OAB Santo Amaro. Tem uma frase clichê, né, que fala que a árvore não dá fruto para si mesmo, né? E conhecimento sem prática, sem praticar aquele conhecimento, ele não vale de nada. Sim. E quando eu ouvi essa frase lá atrás, né, no tempo de mundo do executivo, assim, um pouco mais fechado, se torna até um pouquinho mais egoísta, que é o poder, eu não entendia, sabe, essa frase. Eu falei assim, como assim? Eu tenho conhecimento, então eu tenho poder, mas depois que eu comecei a disseminar o conhecimento, depois que eu comecei a ensinar pessoas, a dar aula, ministrar palestra, eu fui entender o conceito dessa frase, e realmente, né, o seu conhecimento, se ele não transformar vidas, pessoas, países, cidades, ele não tem muito valor, né? Não Só tem pra você vai morrer com ele. Exatamente. E construir também, né, uma sociedade mais justa, melhor para você viver, em todos os sentidos. Fazer parte, né, da história de alguém é muito Exatamente, gostoso, né? É muito gostoso. E a gente está chegando aos nossos minutos finais. Eu queria tanto que a Lê participasse aqui com a gente hoje, mas infelizmente não deu. A gente vai fazer uma outra rodada aqui e trazê-la para falar das mulheres, do partido, falar mais das leis a favor das mulheres. E qual que é a sua consideração final? Deixa aí suas redes sociais, aquela mensagem do coração, assim, aquela que você fala assim, olha, você não pode dormir sem ouvir essa mensagem. Deixa aí para as pessoas sua mensagem, seu recado. Bom, vou deixar as minhas redes sociais, é doutorapriscila.amorim.adv no Instagram, eu converso mais por ali, e gostaria de agradecer pelo convite, gostei muito desse nosso bate-papo, tudo, gostei demais. E hoje a mensagem que eu tenho para deixar é que todos nós participemos de uma sociedade mais justa, aplicando as leis, que eu percebo que nós conhecemos, mas não aplicamos, e ter mais solidariedade pelo próximo, se colocar no lugar do próximo. Então, ver que a sua vizinha, uma criança está sendo abusada, não é só aqui, não é só a mulher, é o ser humano. E sermos mais solidários, porque tendo amor o mundo vai ser melhor. É isso aí, muito obrigado. E para você, eu te agradeço por ter ficado aqui com a gente até o final. E eu faço das palavras dela as minhas palavras. Tenha um coração mais humano, mais aberto. Tenha viva numa sociedade mais responsável. Olhe o seu vizinho aí, não com os maus olhos, mas dá uma observada aí se esse casal realmente está legal. Se não tiver, denuncie sim. Ajude essa mulher, porque você vai estar se ajudando. Muito obrigada. Até o próximo Pod Talento.